Muito bom dia a todos. É um prazer enorme fazer parte aqui desse painel, da abertura dessa manhã, no nosso Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, promovido pela Associação Brasileira de Direito Financeiro, presidido ilustremente pelo professor Gustavo Brigagão. Eu quero, desde já, fazer os cumprimentos aos nossos queridos painelistas aqui, a minha querida ilustre professora de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, a doutora Bettina Blumenbach. Minhas saudações a essa terra curitibana excelente, ao meu caro Ronaldo Redensky, que está no Rio de Janeiro, que ilustra esse painel, e ao meu amigo querido, professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, meu caro Fernando Facuri Scaff. Um bom dia a essas três seletas figuras que hoje ilustram esse painel maravilhoso, que vai debater um tema talvez dos mais árduos e mais complexos diante não só das questões de reforma tributária, mas também diante de todo o problema hoje que envolve a contextualização de uma modificação do sistema tributário nacional, que diz respeito à Federação Brasileira e os incentivos fiscais outorgados pelos entes tributantes. Tema difícil, complexo, nebuloso ainda, por conta de todas as dificuldades aí que temos diante das propostas legislativas que estão no Congresso Nacional e que, de certa forma, acabam por extinguir uma série de circunstâncias envolvendo a outorga desses benefícios fiscais, cada qual com as suas questões voltadas ao desenvolvimento regional tão combatido e tão, na verdade, valorizado pelos Estados federados em determinados momentos históricos desse país e que hoje vão ser objeto de debate. Interessante lembrar que nós estamos com 3 painelistas de diferentes regiões do país, e isso vai nos dar a tônica exatamente da importância desse tema diante do contexto não só da reforma tributária, mas também de um painel vinculado a uma ideia de federalismo, assunto tão caro a nós, né, Fernando, na nossa Comissão Nacional, da qual fazemos parte do Conselho Federal da OAB. Eu quero, desde logo, cumprimentar a todos os participantes, fazer uma saudação na pessoa do professor Brigagão ao convite que me foi formulado. É muita honra para mim poder estar aqui como chair desse painel brilhante, com essas pessoas tão queridas, e desde logo passar a palavra à professora Bettina Blumenbach, que vai fazer a sua exposição. Muito bom dia, Bettina. Como vai? Bom dia a todos, bom dia, meus queridos colegas, uma mesa de amigos, uma mesa, na verdade, um painel, né? As mesas nós estamos esperando ainda, as nossas queridas mesas de congresso, mas é uma satisfação compor esse painel ao lado de vocês. Agradeço imensamente o convite que me foi dirigido pela BDF, pelo meu querido Gustavo Brigagão, Daniele, enfim, eles se reinventaram aí, como muitos, pelo menos, dos colegas têm feito e criado esses eventos online, um evento realmente grandioso, com mais de 3.000 inscritos, mais de 32 painéis, enfim. Isso é para quem pode, não para quem quer. Isso é para os fortes, na verdade, né? Porque realmente nós estamos num momento de intensa dificuldade aí com essa crise sanitária, crise econômica, e o Gustavo, a Daniele, toda a BDF, toda a equipe da BDF, a diretoria da BDF, não se entregou a essa situação e criou esse belíssimo evento. Então, é uma satisfação ter sido convidada para falar um pouquinho sobre incentivos e benefícios fiscais no âmbito dos municípios. O que eu farei aí nos próximos minutos como antecipado já pelo Alessandro,
eu sou informal, viu? Eu não chamo ninguém de doutor, professor, é todo mundo muito amigo, muito informal. Esses dias participei de uma banca com o Chueire, ele também eliminou os Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Eu falei, se você é professor da USP chique assim, e elimina os benefícios fiscais, os benefícios, é sobre isso que eu vou falar. Ele elimina a formalidade, eu também posso, sendo da Universidade Federal do Paraná, eliminar também essas formalidades. Então, me desculpem pelo meu informalismo, mas eu acho até que agora, com essa virtualidade, isso ficou mais, o informalismo, enfim, a informalidade ficou mais adequada a esse momento, vamos assim dizer. Pois bem, como nós tínhamos o André, e o André não vai poder comparecer, nós temos aí alguns minutinhos a mais, enfim, além dos 15 que a organização do evento nos deu. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre incentivos e benefícios fiscais, antes de falar da sua aplicação propriamente dita aos municípios e aos tributos municipais. Eu, por ocasião do meu trabalho lá, em Portugal eles chamam de tese de pós-doutoramento, a minha ideia foi o estudo mesmo dos incentivos e benefícios fiscais como uma forma de planejamento tributário lícito, né? Então, a ideia era defender a existência e o incremento até dos incentivos e benefícios fiscais como uma forma de redução da carga tributária, porque o diagnóstico do sistema tributário brasileiro, isso é midiático até, é que ele é muito oneroso, muito complexo, é regressivo, etc. Então, essa onerosidade, qual a solução que nós poderíamos achar para a onerosidade? Quem sabe, na minha primeira concepção em relação a incentivos e benefícios fiscais, quem sabe fosse efetivamente incrementar esses incentivos e sedimentá-los no âmbito do direito público, do direito tributário. E, na medida em que eu estudava esses benefícios fiscais, quanto mais eu estudava, mais eu observava que eles são uma péssima solução para o problema, né? Lógico que eles reduzem a carga tributária, mas eles criam outros problemas além desses que nós já temos, como a complexidade, a regressividade e a própria onerosidade. Que outros problemas que os benefícios fiscais criam? Eles são antisonômicos, eles comprometem o orçamento, porque o orçamento público é como o orçamento privado, é como o orçamento doméstico. Eu tenho que ganhar aquilo, eu tenho que arrecadar aquilo que seja o bastante para que eu supra as minhas necessidades, as minhas despesas. Na medida em que eu tenho despesas e eu corto as receitas, eu comprometo a execução orçamentária. Então, isso também, por isso eles são considerados, sobretudo na comunidade europeia, como uma forma de renúncia de receita. Na verdade, essa renúncia de receita é questionável, porque a gente só pode falar em renúncia de receita, e me corrija o SCAF se eu estiver errada, se a gente tem uma previsão orçamentária de arrecadação. Se eu não tenho previsão orçamentária de arrecadação, eu não tenho renúncia de receita, né? Então, aquilo não estava previsto para ser arrecadado. Então, não seria efetivamente uma renúncia de receita, mas, se houver previsão orçamentária antecipada, naturalmente, mas seria um comprometimento dos recursos orçamentários e, normalmente, esses incentivos e benefícios fiscais, eles são, vamos dizer, atribuídos às empresas, aos grandes empresários que normalmente
conseguem, através de organizações internas, de uma organização interna da empresa, às vezes há setores das empresas estritamente dedicados a obter esses benefícios no poder legislativo. Então, vão procurar os legisladores, conversam, tem grandes advogados que produzem textos sem ilegalidade, sem inconstitucionalidades. Então, assim, não que os incentivos e benefícios fiscais, e aí eu faço uma grande ressalva, não sejam necessários e não devam ser mantidos como propõem como estabelecem ou sugerem as propostas de reforma tributária. Então, o que acontece até com um pequeno incurso aí na reforma tributária? O que acontece é que as propostas de reforma tributária, em face desses problemas trazidos pelos incentivos e benefícios fiscais, estão sugerindo, né, a eliminação total desses incentivos e benefícios fiscais. A PEC 110 ainda mantém alguns deles, alguns ligados à dignidade da pessoa humana e necessários ao crescimento econômico, mas a PEC 45 elimina qualquer benefício fiscal e afirma, na sua justificativa, que o sistema tributário não foi criado para dar favores, mais ou menos isso é a dicção, não vou falar que entre aspas, mas a palavra favores está lá, não foi criada para dar favores, mas para promover a arrecadação que seja o bastante para o financiamento das instituições democráticas. Então, assim, embora eu tenha chegado à conclusão na oportunidade do meu pós-doutoramento de que realmente os benefícios não são tão bons quanto eu achava e que eles devem, alguns deles, serem eliminados, lógico que o crescimento econômico depende, porque realmente nós temos uma onerosidade no sistema, o crescimento econômico depende de alguns desses benefícios fiscais e, por isso, eles devem ser mantidos, mas mantidos com um controle rígido da sua eficácia e da sua eficiência. Ou seja, quando um incentivo ou um benefício fiscal é concedido, ele é concedido com um propósito específico regulatório, normalmente, para alcançar, quando a União, estados, municípios ou mesmo o Distrito Federal tem uma ideia de criar, de favorecer algum setor da economia, alguma coisa assim que lhe seja do interesse, seja do seu interesse. Essa ideia tem que ser perseguida, esse ideal tem que ser perseguido e aferido regularmente para ver se realmente o benefício está alcançando aquele propósito extrafiscal e regulatório, porque senão ele deve ser eliminado. E mais, os benefícios não podem ser eternizados, né? A gente observa muito, quem trabalha com o setor empresarial, que as empresas relutam quando o benefício é com prazo indeterminado, principalmente, relutam em ter a eliminação desses benefícios ou o fim desses benefícios. A empresa tem que ser viável. Então, se eu tenho lá 10 anos de benefício fiscal para incentivar um emprego, para incentivar uma determinada região do Estado, etc., o benefício, alguma hora, vai ter que ser revogado, né? Então, o controle e o prazo desses incentivos e benefícios fiscais deve ser objeto de controle, de preocupação. Também faço um destaque, e sei que não é essa a posição da maior parte da doutrina, de que, na verdade, nós temos que estabelecer uma distinção
entre incentivos e benefícios fiscais. Para mim, incentivos são aqueles que dependem de uma contrapartida. Então, nós temos aqui no Paraná o Paraná Mais Empregos, na medida em que as empresas se comprometem com a empregabilidade, elas têm uma redução da carga tributária. Então, esses incentivos, tudo que eu estou falando agora, não se aplica aos incentivos, aqueles benefícios, aquelas reduções que dependem de uma contrapartida dos agentes da atividade econômica. O que eu estou dizendo agora se aplica aos benefícios, que são aquelas reduções de base de cálculo, créditos presumidos, reduções de alíquota, isenções, etc., que são gratuitos, independente de uma contrapartida. São o que o professor Ricardo Lobo Torres chamava de benefícios odiosos, enfim, são aquelas situações, pode ser que o odioso seja um pouco forte, mas demonstram aquela situação que eu coloquei inicialmente em relação a essas desonerações gratuitas que não dependem de nenhuma contrapartida. No âmbito dos municípios, até alguns anos atrás, o que acontecia é que a gente não tem uma situação semelhante àquela que nós temos em relação aos estados, né, com aquele tipo de guerra fiscal que os estados têm com a concessão de créditos presumidos, reduções de base de cálculo, etc. Mas, como eu dizia, até alguns anos atrás, nós tínhamos uma situação, principalmente que alcançava as grandes capitais e as suas regiões metropolitanas, em que os municípios concediam, os menores municípios, né, os da região metropolitana, estabeleciam não isenções, nem créditos presumidos, esse tipo de benefício, mas estabeleciam alíquotas muito reduzidas ou até concediam isenções. Então, eu dando um exemplo aqui, eu atuei como conselheira aqui no Conselho de Contribuintes do município de Curitiba por muitos anos, e aqui nós tínhamos, por exemplo, as cidades da região metropolitana, próximas a Curitiba, a 20 quilômetros, a 30 quilômetros de Curitiba, estabeleciam alíquotas, por exemplo, de 0,5%, de 1%, e outras concediam isenções mesmo de ISS, né? Para quê? Para atrair as empresas para os seus territórios, promover a empregabilidade e o desenvolvimento econômico desses pequenos municípios, vamos assim dizer, entre aspas, importadores de serviços. O que acontecia com isso? Guerra fiscal, né? Porque a capital, que ficava a 20 quilômetros, perdia muito em relação ao o que a gente quer chamar aqui como domicílio do prestador. Então, no caso do ISS, por exemplo, vigora a ideia de que, se não houver estabelecimento, vigora a lei no sentido, né, de que se não houver estabelecimento prestador no local da prestação, o ISS deve ser recolhido no domicílio do prestador, entre outras regras do local da prestação, que não são alvo da nossa fala. Mas, enfim, o que acontecia? Essas empresas, como não têm estabelecimento prestador nos municípios da região metropolitana, o que elas faziam? Elas estabeleciam seu domicílio naqueles municípios, né? E passavam a recolher o ISS com valor reduzido ou não recolher em razão da isenção, que é um benefício fiscal, nesses municípios, não recolher nada. Como o domicílio estava num município em que havia desoneração total do ISS, não recolhiam nada. O que aconteceu? Guerra fiscal.
Aí vem uma outra discussão. A gente pode chamar efetivamente de guerra fiscal essa que se dá entre municípios. Os municípios integram a federação, compõem o pacto federativo. Há quem entenda que os municípios são entes federativos e federados. E há quem entenda que eles não são entes federativos. Pessoalmente, eu acho que, de acordo com a Constituição Federal, a República, como está descrito na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é formada pela União de Estados e dos municípios. Então, eu acho que o nosso modelo federativo, eu imagino até que o Fernando discorde de mim, porque a maioria das pessoas discordam de mim, mas eu, pessoalmente, eu sou muito municipalista e eu acho que as coisas acontecem no município. Eu acho que essas são as principais eleições que nós estamos passando, porque é onde a gente vive, é onde as coisas acontecem, estão próximas da gente. Então, eu realmente acho que a opção do legislador constituinte foi por incluir os municípios no Pacto Federativo. E, portanto, eles são um ente federativo. E, sendo um ente federativo e federado, o que acontece? Havendo uma situação como essa que eu descrevi, dei a título de exemplo, o que acontece? Guerra fiscal. Então, essa é a guerra fiscal entre os municípios. Aí veio a emenda constitucional e estabeleceu uma alíquota mínima de 2% até que a lei complementar viesse e estabelecesse essa mesma alíquota mínima de 2%. É fato que essa alíquota mínima de 2% não é bastante em si mesma para evitar a guerra fiscal. Por quê? Porque as capitais mantêm uma alíquota de 5%. Então, 2% ainda é menos, ainda é vantajoso para as empresas ter o seu domicílio em municípios que tenham uma alíquota de 2%. Mas a Constituição estabeleceu essa situação que gerou muito questionamento, né? Essa emenda é uma emenda constitucional ou uma emenda inconstitucional? Quem tem o poder de tributar tem o poder de desonerar. Poderia a emenda ter estabelecido essa alíquota mínima? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Nós temos aí uma situação que é um conflito de princípios, né, que vai se resolver pela ponderação de princípios. Nós temos aí o princípio federativo, muitas vezes em conflito com o princípio da autonomia municipal, né? E aí prevalece o princípio federativo para que não haja guerra fiscal, ou o princípio da autonomia municipal, de que os municípios podem desonerar quando e da forma quando e quanto quiserem, né? Então, essa foi uma discussão que surgiu com a emenda constitucional. Em 2016, veio a Lei Complementar 157 e estabeleceu definitivamente a alíquota mínima em 2%, né, para evitar essa guerra fiscal, e vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios tributários. Então, a Lei Complementar 157, além de estabelecer uma alíquota mínima de 2%, vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios tributários ou financeiros, e eu peço, Vênia, para ler aqui o dispositivo, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor do que aquela decorrente da aplicação de uma alíquota mínima, né? São excepcionados dessa regra os itens 702 e 705 e o item 1601 do Serviço de Transporte Coletivo Municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Além disso, o que fez a lei complementar? Alterou a lei de improbidade administrativa e estabeleceu uma regra de improbidade
como estabeleceu, fixou, né, uma regra de improbidade para aqueles chefes do Poder Executivo que concederem incentivos e benefícios fiscais, contrariamente ao que está disposto na lei complementar em questão. Então, estabeleceu que é ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário que implique em uma alíquota de ISS inferior à mínima de 2%. Submeteu, então, os envolvidos às penas de perda de função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. A caracterização dessa improbidade pode se dar por ação ou omissão, ou seja, caso um prefeito assuma o governo sem cancelar o benefício fiscal concedido pelo gestor anterior, ele também vai responder pela prática de improbidade administrativa. Então, na verdade, aqui, já em linha de conclusão, nós não temos, em nível municipal, a guerra fiscal como ela se dá em nível estadual, com a concessão de incentivos fiscais, contrariamente ao disposto no artigo, no caso do ICMS propriamente dita, contrariamente ao disposto no artigo 150, inciso 10, a linha G da Constituição Federal. Mas nós temos essa situação que ocorre com o ISS, e muitas vezes a concessão de incentivos fiscais em relação ao IPTU, para a desoneração de IPTU, por exemplo, para que os municípios se instalem em determinados municípios, e o questionamento, né, de uma possível renúncia fiscal nesse caso. Nesse caso, nós teríamos uma renúncia fiscal. Então, dentro do meu tempo aqui, aproveitei um pouquinho o tempo do André, já que nós temos essa ausência desesperadora, porque o André agregaria muito ao nosso painel, com certeza. Eu sou um pouco catastrófica, né? Mas é que realmente o André vai fazer falta. Mas, enfim, tentando suprir um pouquinho esse tempo, era o que eu tinha a dizer, e fico aí à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Betina, querida, você, como sempre, você pediu para tirar os formalismos, mas depois da sua aula é impossível tirar formalismos de uma grande professora, né? Então, nós não podemos deixar de dizer muito obrigado, você com suas colocações municipalistas, meus cumprimentos, meus parabéns. Eu fico muito feliz em poder ouvi-la e mais uma vez. Sem mais delongas, vamos passar, então, ao nosso querido Ronaldo Redensky, que está lá no Rio de Janeiro, meu caro colega, que divide comigo o prazer de torcer pelo Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua atenção, e seja muito bem-vindo, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, Alessandro. Uma satisfação, uma honra muito grande poder dividir esse painel com todos vocês. Queria agradecer, obviamente, a BDF, na pessoa do querido e amigo Gustavo Brigatão, pelo convite, dar os parabéns para o Gustavo, para todos os integrantes da diretoria da BDF, especialmente dos organizadores desse congresso. Não é fácil virar a chave totalmente para o digital num ano tão confuso, tão complicado. Então, parabéns para mim, para a Dani, que conseguiram botar esse congresso maravilhoso de pé e virtual, né? Eu preparei uma pequena apresentação. Meu tema aqui é um tema bem restrito, né, falando aí de incentivo fiscal, mas especialmente da Lei do Bem. E ouvindo a professora Betina falar, sempre muito importante, e vejo a importância da gente estar participando e acompanhando esses congressos. Nunca é demais ouvir gente tão boa falando. Quando a professora Betina começou a falar de incentivo e benefício, eu estava aqui relembrando que a gente acabou tratando como sinônimo
eventualmente, situações diferentes. E isso acaba carregando, muitas vezes, uma carga pejorativa para situações que são, às vezes, absolutamente diferentes, né? Uma coisa é o benefício fiscal, como a professora Bettina lembrou, meu querido professor e saudoso Ricardo Lobo Torres, né? Aquele benefício com aquela carga de odioso, né? Aquela carga de privilégio, aquela carga de favorecimento que claramente deturpa e é contrária, né, aos interesses da coletividade, aos interesses da sociedade. E outra coisa são os incentivos, né, e que não necessariamente, apesar da semântica, né, ser constantemente usado, eu mesmo utilizo no dia a dia, no trabalho, nós todos, não necessariamente incentivo é igual a benefício. Benefício carrega uma carga pejorativa, né, e nos últimos anos nosso Supremo Tribunal Federal teve que lidar com esse problema dos benefícios fiscais irregulares, né? Mas incentivo pressupõe que há um objetivo, né, nobre, há um objetivo que deve ser perseguido, né, pelo ente tributante e por toda a sociedade, que é justamente utilizar a política fiscal como um indutor, sim, de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, em vez de simplesmente ser tratado como um benefício específico para um determinado contribuinte, um determinado setor, como a professora Bettina falou, que conta com uma eventual possibilidade de acesso, né, à formulação dessas políticas. Então, estava refletindo quando a professora Bettina fez essa distinção entre benefício e incentivo. E aqui, falando especialmente do meu tema, que são os incentivos, né, à inovação, à inovação tecnológica, eu acho que isso claramente não pode ter dúvida, né, especialmente nos últimos 20 anos, quando a gente vê a rápida transformação da economia, e especialmente se reflete nessa distinção entre incentivo e benefício odioso, né. No caso aqui da inovação tecnológica, claramente, todos os países, né, em desenvolvimento, desenvolvidos, perseguem, né, a busca da inovação como uma força motriz do desenvolvimento das suas sociedades e cabe perfeitamente a esta situação a utilização do emprego da palavra incentivo, né, uma vez que busca efetivamente fornecer um crescimento, como eu mencionei, não apenas econômico, mas social. Então, só fazendo um rápido background de como é tratada a inovação, aí na apresentação, destacando, né, que a OCDE já há muitos anos, né, especialmente depois, desde a sua fundação, ela trata como a inovação como algo essencial para a evolução dos países, especialmente países emergentes como o Brasil, e há inúmeros casos concretos de sucesso, né, de países emergentes, né, quando concentraram as suas forças, suas energias, especialmente suas políticas fiscais, através de incentivos à inovação tecnológica. Então, só um rápido dado, que a gente levantou aqui, em 2017, para ter uma ideia da importância dessa política de incentivo à inovação, 30 dos 35 países membros da OCDE concediam, né, alguma espécie de incentivo fiscal à inovação tecnológica, sendo desses 21 os 28 países da União Europeia. E aqui no Brasil, curiosamente, nossa Constituição de 88, né, já não uma senhora, mas já, né, um pouco longeva, até para padrões brasileiros, obviamente, ela lá em 88 já previa, né, a possibilidade de incentivos e especialmente em 2015 foi, digamos assim, positivado, se é que a gente pode usar essa expressão para princípios, mas foi positivado no texto constitucional como uma política pública a ser perseguida pelo Estado brasileiro, né, a promoção da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento científico e através da inserção da emenda constitucional 85, no artigo 218 e no parágrafo único do artigo 219. Então, até a nossa ordem constitucional passou a contemplar, inclusive, como
um princípio de desenvolvimento econômico, como um princípio indutor de política pública, né, a o fornecimento de estímulos à inovação tecnológica, né, e o que veio, inclusive, recepcionar e casar com as leis que já existiam em vigor, especialmente a lei que a gente chama Lei do Bem, né, que é do incentivo à inovação, trazida aí pela Lei 1196 de 2005. Então, aqui no âmbito da Lei do Bem, que é o tema específico desse painel, alguns pequenos dados aí gerais. Ela procura conceder incentivos fiscais à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente costuma no dia a dia chamar de PDI, né, de modo a ser realmente um indutor do setor privado na pesquisa e desenvolvimento tecnológico e fomentar todo esse aparato de inovação, né? E define o que seria inovação tecnológica, até de uma forma um pouco, às vezes, diferente do que a gente observa em outros incentivos de inovação em outras jurisdições, mas define, né, como sendo inovação tecnológica a concepção de um novo produto, processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características do processo que implique melhorias incrementais, a fim de conceder um ganho de qualidade ou produtividade. E eu faço esse destaque da diferença porque, em muitos outros países, os incentivos à inovação estão diretamente relacionados à concepção de um novo produto, né? A criação de uma inovação que reflita algo passamos a utilizar essa palavra constantemente, né, desde o advento de Uber, Amazon, algo disruptivo. Aqui a nossa lei brasileira, desde sempre, procurou não só estimular o desenvolvimento e a formação de um produto realmente novo, mas também de processos que agreguem produtividade ou ganho de qualidade no processo de fabricação, o que para um país emergente como o Brasil é fundamental, né? Fundamental que o incentivo à inovação não tenha por finalidade apenas, né, a criação de algo totalmente novo, claro que isso é super importante, mas também que promova, né, um rápido, né, ou tem o objetivo de promover um rápido desenvolvimento de processos produtivos, de modo a gente poder também acompanhar outras políticas. Então, em relação à Lei do Bem, os principais incentivos, né, não vou falar de benefícios, principais incentivos fiscais que, na prática, conduzem ao incentivo à inovação, estão aqui descritos na tela, né? Um dos principais, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de você ter uma exclusão adicional de 60% a 100% dos gastos com inovação. Então, claramente, você tem um benefício adicional, esse efetivamente, né, o relevante, porque você já pode naturalmente deduzir as despesas com inovação como despesas operacionais, mas a lei ainda te concede o bônus, né, o bônus de você poder excluir de 60% a 100%, dependendo da situação, os gastos que você teve com esse desenvolvimento, com as despesas de inovação. Tem também a depreciação integral de máquinas e equipamentos, para que você possa aproveitar a despesa daquela depreciação de forma imediata e não ao longo do tempo. A amortização dos intangíveis, uma redução de 50% também do IPI sobre, né, máquinas, equipamentos, instrumentos que possam, né, agregar ou possam contribuir para esse desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Uma redução a zero de alíquota de imposto de renda retido na fonte importante, uma vez que muitas vezes é necessário, né, muitas vezes não, é necessário, né, depositar marcas, patentes, né, conservar o conhecimento ou desenvolvimento, a propriedade intelectual do que está sendo desenvolvido aqui no país. E, então, esses são basicamente os principais benefícios concretos trazidos pela Lei do Bem. Quais são os requisitos, né? Primeiro, e eu vou até comentar isso logo em seguida, um pouco criticado, né, pelas empresas, se a gente conversa no dia a dia, que a gente verifica isso na prática, as empresas têm que estar no lucro real. Isso, a crítica vem porque, se estamos falando de incentivo ao desenvolvimento, muitos desses, né, dessa produção nova, né, dessa necessidade criativa, ela não advém necessariamente de empresas que estão no lucro real, muito pelo contrário, né, porque
que a gente vê hoje na prática é que essa inovação é muito fomentada, é muito, né, desenvolvida de forma orgânica, espontânea, inclusive por startups, né? Mas, de qualquer forma, há o requisito da lei de estar no lucro real, ter lucro fiscal no período, para que possa ser efetivamente abatido, né, os incentivos concedidos, ter regularidade fiscal, até aí parece claro, né, necessário, não pode a União dar um incentivo e receber de volta um contribuinte que não está regular. O problema, vou mencionar já, a calibragem do que se entende por essa regularidade fiscal, né, e, obviamente, a realização de investimentos em PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pontos positivos, então, da lei do bem, já mencionei alguns, né? Primeiro, óbvio, só o simples fato do legislador brasileiro já estar tratando desse tema desde 2005, talvez um pouco com atraso, mas desde 2005, já são 15 anos, é um ponto positivo, né? O conceito de inovação tecnológica, como mencionei, de não necessariamente resultar num produto novo, mas sim melhoria de produtividade. Isso é fundamental para um país em desenvolvimento, ter ganhos de produtividade que não necessariamente estejam atrelados a um novo produto, mas por si só já uma inovação no método de produção extremamente importante para um país em desenvolvimento como o Brasil, né? Micros e pequenas empresas estão incluídos no benefício, apesar de não apurarem, né, lucro real, né, mas estão incluídas no momento em que podem ser contratadas de forma desonerada pelas empresas que estão em processos de desenvolvimento de inovação, e o próprio favor fiscal, né, o percentual de recuperação fiscal da lei do bem, uma vez que ele é vinculado à apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ele pode estar variando, né, de 20,4% a 34%, o que é significativo, especialmente, como eu destaco aqui, se comparado a outros países, como Estados Unidos e Canadá. Mas o que deu errado? O que falta? O que se constata na prática uma utilização ou uma não utilização da lei do bem de forma a conduzir a finalidade que ela foi criada e que, como eu mencionei, o próprio texto constitucional passou a contemplar. Alguns dados, né? Em 2014, apenas 1.206 empresas estavam utilizando benefícios da lei do bem. É muito pouco, né? Uma estimativa de 150 mil empresas apurando lucro real, ou seja, que estariam em tese aptas a estar pensando em desenvolvimento de inovação, de tecnologia, e só 1.206 estavam fazendo, né? Em 2018, segundo o último dado, apenas 1.476. Então, vejam que o salto de 4 anos para cá, em um período de intensa produção de inovação no mundo como um todo, em 4 anos, tivemos aí apenas quase 15% no número de empresas fazendo uso desse benefício, né? A necessidade de estar enquadrado no lucro real, como mencionei, torna o acesso a esse incentivo de inovação extremamente restrito e absolutamente contraditório com a própria gênese do que é tratar de inovação, de como a inovação se processa através de criação. E o que a gente vê é que não há, infelizmente, no Brasil, com raríssimas exceções em alguns municípios, mas que não há efetivamente no Brasil, né, uma política voltada diretamente para o fomento e desenvolvimento das startups, que é quem produz organicamente inovação, né? E a lei do bem, então, não consegue contemplar de forma ampla essa situação por restringir às empresas que apuram lucro real. A impossibilidade de carregar esse benefício para períodos subsequentes, né? Isso seria uma necessidade fundamental de alteração na lei do bem, já adianto aqui, pelo menos a minha opinião, de que você possa efetivamente não limitar o uso naquele período fiscal, naquele exercício, uma vez que a inovação demanda tempo, demanda investimento e o prazo de maturação dessa inovação tecnológica é mais demorado do investimento realizado, né? Então, como é que incentivo é essa inovação se eu, pensando num projeto de médio prazo, eu já teria, né, que estar realizando despesas ao longo de vários exercícios que talvez, né, muito provavelmente,
posso comprometer até a lucratividade da empresa naquele momento, e se eu não posso carregar esse benefício para o outro momento, de que adiantou, né? De que adiantou esse incentivo naquele exercício, né? Só um rápido dado, diversos países da OCDE, quando a gente faz essa avaliação de direito comparado, eles permitem o acúmulo do benefício e permitem que você carregue para exercícios subsequentes, justamente para que você possa utilizá-los na hora que eles maturarem. Então, ele não deixa, ele é um incentivo que efetivamente vai produzir o resultado quando do momento da maturação de todo o investimento que foi realizado. Ainda seguindo nos nossos problemas de lei do bem, uma insegurança jurídica, isso até, infelizmente, não é particular nem próprio do tema incentivo, é o tema de qualquer discussão jurídico-tributária brasileira, né? E, no caso do incentivo tecnológico, essa insegurança se traduz em conceitos muito vagos, muito abertos do que seria inovação, né? Quais são as atividades contempladas, o que a gente observa na prática, e há inúmeros casos de contencioso tributário em que a Receita Federal não concorda ou não aceita que aquele determinado processo possa ser considerado como inovação. Então, há uma dificuldade de se entender claramente que tipo de processo possa ser considerado como sujeito à lei do bem, né? Obrigações acessórias rígidas, isso talvez não seja, esse não é um grande problema, afinal, é um incentivo, deve ser controlado, mas sempre com o viés de que eu quero fomentar, eu não quero restringir. E esse contencioso tributário, que sempre se expressa na prática em glosas de despesa pela Receita Federal, né? Então, todas as despesas que são utilizadas para o processo de inovação tecnológica, que, em tese, estariam sujeitas, pelo menos na visão do contribuinte, a fruir desse incentivo, acabam sendo glosadas, resultando, então, num contencioso tributário específico sobre a lei do bem. Alguns exemplos relativamente recentes que eu procurei buscar e destacar aqui, só para ter o contexto em que isso efetivamente está ocorrendo. Então, no primeiro caso aqui, um acordo do CARF 2017, reafirmando a necessidade de um controle rígido, contas específicas de tempo segregadas de toda a apuração fiscal. Mais abaixo, o conflito de competência que a Receita Federal procura não reconhecer como pesquisa e desenvolvimento tecnológico, às vezes até mesmo em detrimento do próprio órgão competente, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Neste caso aqui, recente, julgado esse ano, o CARF reconheceu a competência do Ministério da Ciência e Tecnologia para tratar e definir e reconhecer especialmente o que seria o processo de inovação sujeito ao benefício, e determinando, inclusive, que a Receita fique vinculada a um entendimento do órgão técnico. Não possa a Receita Federal, por si só, deliberar sobre o que ela entende como desenvolvimento, se a gente tem um órgão da administração pública direta, né, especializado nessa definição. Mas gera um contencioso tributário, como a gente pode ver. Outros exemplos também, aqui já de entendimento da própria Receita Federal, né, em soluções de consulta. O primeiro, um dado, na minha opinião particular, muito ruim, não reconhecendo os valores gastos a título de prolabore de pesquisadores, né, para a fruição desses benefícios, né, muito ruim, muito desestimulante, que não possa justamente quem faz a pesquisa, né, quem trabalha na pesquisa ser objeto do benefício. E esse o último de baixo, que eu mencionei um pouco lá atrás, em termos de irregularidade fiscal, foi uma surpresa, me lembro na época, isso foi comentado, e até hoje ainda não há segurança quanto o que fazer um contribuinte que goza do benefício do incentivo, está num processo de desenvolvimento, de inovação, e todos que estão aqui nesse congresso, e todos os que não estão, mas trabalham com o direito tributário, sabem da dificuldade e da surpresa que é ter regularidade fiscal durante os 365 dias do ano, né? Pode parecer, mas ter regularidade fiscal é a regra. Claro que é a regra o bom contribuinte, mas mesmo o bom contribuinte se vê, às vezes,
ou muitas vezes, né, surpreendido por um apontamento, às vésperas de uma renovação da CLT, né, por uma garantia que eventualmente foi recusada, ou por alguma troca de seguro-garantia que ainda não ocorreu imediatamente, algum detalhe meramente objetivo. Então, enfim, surpresas da administração de um dia a dia tributário que grandes contribuintes, grandes empresas têm, são elas que estão fruindo desse benefício, como mencionei, no lucro real, e que, de repente, um simples apontamento perto do vencimento da certidão implica em quê para a Receita? Implica em proibir e vedar a utilização do benefício fiscal da Lei do Bem em virtude de alguns dias sem CND no ano calendário. Pode ser um dia, pode ser 30 dias, pode ser 35 dias. Por essa solução de consulta, o contribuinte deve manter a regularidade fiscal durante os 365 dias do ano, sob pena de perder o direito a essa dedução de um processo de gastos, de despesas já, obviamente, em andamento, né? Então, isso efetivamente traz uma insegurança jurídica tremenda, especialmente para todos aqueles que militam no dia a dia tributário, essa dificuldade extrema de manter uma regularidade fiscal ante todas as situações possíveis. Aqui apenas um rápido panorama de onde o Brasil se encontra em termos de incentivo à inovação. Vejam que em diversos países a gente fica um pouco da metade para baixo nesse quadro e com um percentual ainda muito abaixo, né, do percentual de países que buscam incentivar mais fortemente, como França, como Coreia, como Grã-Bretanha. Então, é óbvio que países que possam, né, ter um espaço orçamentário maior, talvez tenham uma facilidade de aumentar um pouco essa calibragem, mas, por outro lado, também países em desenvolvimento que dependem de forma tão significativa da inovação, o Brasil talvez tenha espaço ainda para crescer nesse sentido. Então, já me encaminhando aí para o final, o que mudar, né? Como caminhar a partir de agora? Fiquei até preocupado quando a professora Betina estava falando, achei que ela fosse advogar o fim completo, irrestrito e amplo, né, do que está sendo discutido na reforma tributária dos incentivos fiscais. Fiquei mais tranquilo depois quando ela mencionou que era para somente eliminar os benefícios odiosos e manter os incentivos à produção. Isso foi tentado aqui no caso da Lei do Bem, pela MP 694, em 2015, que buscava, né, em virtude da crise fiscal, suspender a utilização do benefício. Felizmente não foi convertido em lei, essa MP 694, não só por esse caso da Lei do Bem, mas por várias outras má políticas que estavam sendo gestadas ali naquela MP. Buscar efetivamente uma forma de como enquadrar pequenas e médias empresas, né, que não estão no lucro real para poderem fruir desse benefício, permitir o intercâmbio, a contratação de pesquisadores estrangeiros e o gasto com esses pesquisadores para fins de dedução, né? Procurar uma interação maior entre Receita Federal, ou seja, a formulação de critérios mais objetivos do que se considera inovação tecnológica, com perguntas e respostas que, mal comparando, no caso aqui do RERT, né, há 3 anos atrás, do projeto de regularização cambial e tributária, que mesmo com todos os seus atropelos e eventuais surpresas, na minha opinião, pelo menos, funcionou muito bem, através de perguntas e respostas muito diretas e concretas e objetivas sobre situações que efetivamente estavam sendo verificadas. Então, talvez buscar algo do gênero para restringir o espaço aberto nesses conceitos indeterminados e pensando aí também numa forma de incluir, né, via Confaz, incentivos de ICMS. A gente não sabe o que vai ser do ICMS na reforma tributária, se ele continua existindo, se ele continua existindo do jeito que está, se ele vai virar outra coisa, ninguém sabe, mas de qualquer forma talvez seja, né, um momento para se pensar em como trazer os demais entes federados, né, tanto, especialmente os estados, porque eu acho que os municípios, quando a gente vai ver isso, procuram pontualmente adotar algumas políticas, né, de favorecimento à inovação, e especialmente em determinadas regiões de um determinado município, mas tentar trazer o ICMS
para dentro dessa corrida, né, desse incentivo a desenvolvimento de inovação. Então, só finalizando e falando, infelizmente, de Covid, né, um dado aqui recente, de abril desse ano, mais de 60% das empresas, né, tiveram comprometimento das suas atividades de P&D, não poderia ser diferente, mas isso reforça a necessidade de se buscar uma forma, de se buscar uma maneira de voltar a perseguir o desenvolvimento, o incentivo à inovação tecnológica nesse processo de retomada. Há 2 projetos de lei em andamento, tratando um pouco desses problemas que eu mencionei aqui, de poder carregar o benefício para períodos subsequentes, poder considerar startups. Há esse projeto de lei e talvez isso, para o próximo ano, seria importante que caminhasse junto com uma tentativa aí de retomada da economia, se Deus quiser, no mundo pós-Covid. Esses eram os pontos que eu queria destacar. Peço desculpas aí se acabei me alongando e, obviamente, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse painel com professores tão ilustres que acompanham no meu dia a dia aqui profissional. Muito obrigado. Meu caríssimo Ronaldo Redensky, meus cumprimentos. Fiquei muito contente de ouvir sua fala. Eu sempre digo uma coisa que em debates é muito comum: o futuro de um país passa pela inovação tecnológica. E sem ela, você não ganha nem visibilidade interna, o desenvolvimento interno, e nem visibilidade internacional para que você tenha atração de investidores, né? E como é tímido ainda, né? Não só em termos de legislação, mas em relação ao benefício, as restrições que você apresentou, uma pena. Talvez, quem saiba, essa legislação possa se modernizar com todos os propósitos que nós temos aí de desenvolvimento e modernização do complexo sistema tributário brasileiro, dando aí uma melhoria para essa área, sobretudo, que é a área do futuro. Eu penso assim. Meus cumprimentos. Meu amigo Fernando Facuri Scaff. Betina, você sabe que tem uma brincadeirinha que o pessoal faz no nosso time lá da ABRADT, da BDF também, o Redensky vai saber também, vou contar aqui ao vivo. Os alunos do Facuri brincam com ele, dizendo o seguinte, que eles não pagam mensalidade, pagam couvert artístico. Então, o homem que vai dar o show, está aí presente para a gente poder debater essa questão. Ele, que é um grande estudioso a respeito do assunto, é nosso mestre maior na Universidade de São Paulo. Uma honra estar com você aqui, amigo. Fico muito contente também de estar com Betina, o Ronaldo, mas você, com toda a sua liderança e conhecimento, vai finalizar esse painel brilhantemente. A palavra é sua, meu líder. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estarmos juntos neste painel. A Betina comentou minutos atrás que antigamente a gente estava em mesas e que agora é um painel. Eu vou fazer um ajuste aqui na expressão. Nós estamos numa tela, entendeu? Eu quero dizer, Betina, que eu estou louco para aglomerar. É uma vontade de aglomerar um negócio assim impressionante. Não dá, pessoal, turma que está assistindo, não façam isso, mas que a vontade está presente, está. Então, voltar às mesas, cafezinho, e não é cafezinho que eu tomo aqui, você toma aí, é tomar um cafezinho junto, né? Aquele negócio não está dando. Então, vamos, até porque a segunda onda está aí e a gente tem que se cautelar. Então, cautela todo mundo, mas a vontade está presente. Quero dizer da alegria de compartilhar esta tela, não só com o Ronaldo e com a Betina também, e coordenado aqui pelo grande Alessandro, um homem que inventou um negócio magnífico, ele inventou um sarau tributário. Isso parece um contrassenso, mas
Então, a gente, convidado pelo Alessandro, e organiza uma montanha de gente, a gente toma vinho online, e discutindo temas tributários. Ou seja, a gente começa falando de tributo, passa pelo vinho, e no final está todo mundo naquela situação de, ai meu Deus, não sei nem como é que isso vai acabar. Mas é sempre muito alegre, contente estarmos juntos. Quero fazer um registro, claro, não só a excelência e a qualidade da organização da ABDF neste encontro, a excelência e qualidade do Gustavo Brigagão, que todos conhecemos, mas quero fazer um destaque diferente de uma pessoa que aparece muito no backstage, mas que sem ela não funcionaria tudo isso, que é a Dani Brigagão. A Dani é a pessoa que coordena, costura toda esse nosso evento, claro, ao lado do Gustavo, mas quero deixar um registro especial para ela nessa operação toda de colocar no ar este evento online. Não vamos esquecer que há um ano atrás estávamos todos aglomerando no Rio de Janeiro, que cá entre nós é muito melhor do que a gente aglomerar numa terra. Mas é a vida. Vamos para frente. O tema que me foi destinado, ou seja, a parte que me cabe neste latifúndio dos incentivos fiscais, benefícios fiscais e tudo isso, diz respeito ao ICMS, que tem uma peculiaridade muito grande, porque diz respeito também à questão federativa. E tal como a Betina, eu acho que a questão federativa é fundamental em todo este contexto. E, às vezes, ela passa desapercebida no meio dos debates tributários, porque, muitas vezes, nós olhamos a relação fisco-contribuinte, mas existe também uma relação fisco-fisco, numa lógica federativa e que envolve o contribuinte. Já mostro onde está esse detalhe. E que a gente precisa compreender também neste panorama. Então, a minha exposição, Alessandro, será composta como se fosse uma trajetória. Minha ideia é não mostrar uma fotografia, e sim mostrar um filme, nesses 15, 20 minutos que me são destinados. O filme parte da seguinte lógica: como foi feita a estruturação do ICMS, e aqui se insere este debate de benefícios, como isto se desenvolveu até ontem, basicamente, e qual é o futuro deste debate. Então, dentro dessa trajetória, eu sou obrigado a olhar lá para trás. E lá para trás nós estamos em 1975, Lei Complementar 24. A Lei Complementar 24, todos sabem, foi a lei que criou o CONFAZ, Conselho Fazendário, composto pelos secretários de Fazenda de todos os estados, presidido pelo um representante do ministro da Fazenda. Quem tiver interesse, não as pessoas que eu estou olhando aqui na tela, que conhecem isso muito melhor do que eu, mas vocês que estão olhando a nós, tá certo? Olhem a Lei Complementar 24 de 1975. Esta lei, que é antiga, mas está vigente, ela vai dizer o seguinte: só pode ser concedido benefício fiscal, e aqui vou usar benefício no sentido amplíssimo, redução de base de cálculo, isenção, etc., de ICMS, se este Conselho Fazendário, CONFAZ, anuir a unanimidade. Isto estava no texto em 1975. Volto já a esse ponto. Como estou fazendo uma trajetória, eu aponto 75, mas vou dar uma observação para trás. Se nós formos ao artigo 12 desta Lei Complementar 75, vocês vão ver que tem lá, num dos parágrafos, uma grande anistia. Uma anistia a tudo que existia antes. Ou seja,
existia uma disputa tributária pré-75 e que esta disputa tributária do ICM, antigo ICM, pré-75, teve este, vou chamar assim no popular, esse grande perdão, essa grande anistia, no artigo 12. E o artigo 12 vai dizer: daqui para frente tudo será diferente. Unanimidade do CONFAS para a concessão de benefícios. Ótimo. O que é que aconteceu no passo seguinte? Pouco a pouco, esta disputa se instaurou novamente. E se instaurou novamente esta disputa fiscal de ICMS por várias razões. Vou citar algumas. Primeiro ponto, por uma falência de políticas regionais estabelecidas pela União. Então, a União abandonou as políticas regionais de desenvolvimento, seja no Norte, via Fundo Nacional Constitucional do Norte, via Sudão, seja no Nordeste, Fundo Constitucional do Nordeste, FINOR, Sudene, sejam os específicos do estado de nascimento e coração do Alessandro Rostani, na questão do Espírito Santo. Então, muitas políticas, Centro-Oeste também, muitas políticas foram abandonadas e os governadores olharam um para o outro, olharam para dentro do seu estado e disseram: como é que eu vou fazer atração de investimento? O que é que eu vou fazer? Qual é a minha receita? O que é que eu posso chamar gente? Se até os bancos estaduais foram federalizados, extintos, e aqui nós estamos na época do PROER, estou situando, saí de 75 lá para a década de 90. O que aconteceu? Os governadores disseram: um instrumento que eu tenho em mão é o ICMS. E aí, unilateralmente, algum governador começou a dizer: eu vou dar um incentivo fiscal e reduzir o meu ICMS. E aqui entra um ponto que a gente não pode perder a atenção, que é o seguinte: existe um ICMS interno e um ICMS interestadual. Então, digamos, se no estado do Rio de Janeiro, aqui do Ronaldo Rebeschi, dissesse que quer abrir mão do ICMS interno dele, tá certo? Isto infringiria o Pacto Federativo? Bela questão, porque é uma receita própria do Estado e não é uma discussão federativa. Então, digamos que algum governador, com alguma peculiaridade, dissesse: vamos reduzir o ICMS das joias no Rio de Janeiro, tá certo? E que isso fosse entendido como algo que fosse dinamizar o Estado, a economia do Estado. Ele poderia, volto já ao assunto, mas eu quero destacar que este é um ponto importante e que tem uma diferença do segundo ponto. Vamos tratar do segundo, que é o ICMS interestadual. Aqui, Betina, entra um ponto federativo, porque se fosse dito que a indústria no Rio de Janeiro vai ter uma vantagem fiscal qualquer, isso impacta São Paulo, impacta o Paraná, impacta o Espírito Santo, aqui você vai ter uma diferença a ser analisada, porque entra um pedaço federativo, porque, como todos sabem, uma parte do ICMS é próprio e uma segunda parte própria daquele estado e uma segunda parte é do estado de destino. Por isso, barreiras fiscais foram criadas em todos os estados, para verificar: será que na origem ele pagou esse montante? Vamos enfrentar os dois casos. Nos dois casos, o que é que se tem? Se tem que o ICMS próprio, tá certo? Os governadores abriam mão. E abriam mão dizendo: essa receita é minha. E, portanto, eu posso fazer a margem do CONFAS. 2. Os governadores que recebiam, dos estados que recebiam aquelas mercadorias, se elas viessem a circular,
interestadualmente, diziam o seguinte: espera aí, esse imposto não foi recolhido na origem, eu quero cobrar a diferença. Reparem que tem uma diferença aqui colocada, e vou já voltar ao CONFAS. Qual seja, o governador do destino cobrava um ICMS que não era dele, porque ele cobrava o ICMS que deveria ser pago ao estado da origem. Este, sim, desonerado do ICMS próprio na origem. Ok? Então, se nós colocarmos, Alessandro, a questão federativa, nós vamos ver que houve uma invasão de competência. Isso muito comum em São Paulo. São Paulo foi o rei, o estado principal de fazer isso, porque ele criava uma barreira e dizia: isso não foi cobrado em Goiás, portanto eu quero cobrar o ICMS, que não foi pago em Goiás. Mas ele não tem competência para cobrar o ICMS de Goiás, porque aqui tem, repito, um rateio federativo entre origem e destino. Ok? Se essa diferença está compreendida, e se essa questão de origem e destino, de competência de estados federados diferentes, por isso que a lógica federativa às vezes é perdida, mas ela é importante, horizontalmente diferentes no sentido de a quem compete, vamos voltar ao CONFAS. O que dizia o CONFAS? O CONFAS dizia que essa distinção que eu estou fazendo é irrelevante. Portanto, ICMS interno e ICMS externo deveria ter a unanimidade dos secretários. Bom, entendo pessoalmente, tá certo, que esta unanimidade, além de burra, ela é inconstitucional. Ela podia ter funcionado em 1975, num regime de força. Mas, após a Constituição de 88, nada politicamente determina unanimidade. Se formos olhar, emendas constitucionais têm quórum qualificado, mas não pedem unanimidade. Declaração de inconstitucionalidade de lei não pede unanimidade. Não há nada no sistema constitucional que pede unanimidade. Todavia, tem sempre uma vírgula, não é, Ronaldo? Sempre tem uma vírgula. Todavia, o que é que aconteceu? Esse assunto foi debatido na ADPF 198. Se tiver interesse, que esteja nos escutando, anota e vai dar uma olhada. É uma DPF extremamente interessante, porque o único foco da DPF é a unanimidade do CONFAS é constitucional ou não. Este assunto foi relatado, esta DPF foi relatada pela ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia me honrou, sem dúvida nenhuma, me citando como uma pessoa que defendesse a unanimidade do CONFAS. Fiquei muito honrado também quando o voto dissidente do ministro Fachin, conterrâneo aqui da professora Betina, o ministro Fachin também me citou, este sim, de maneira adequada, que eu sou contra a unanimidade do CONFAS. Quer dizer, quem for olhar, por favor, olhe com essa cautela. Citado do voto a favor e do voto contra, é muito perigoso. Todavia, acho que o professor, ministro Fachin, adotou uma linha mais consentânea com o que penso. Onde quero chegar? Quero chegar que essa DPF, infelizmente, declarou a unanimidade do CONFAS como constitucional. Ou seja, aquela crítica acadêmica que fiz e mantenho não se sustenta em face do Supremo. Pena, o Supremo, a meu ver, errou, mas ele tem o direito de errar por último. Então, está registrada a distinção. Portanto, onde é que nós temos? Essa parte do passado, Alessandro, nós tivemos CONFAS, a Lei Complementar 24/75, e toda este começo, esse debate de guerra fiscal, onde, no meu ponto de vista, tinha que ser feita uma distinção entre ICMS interno e ICMS externo. Todavia, e aqui avanço alguns anos,
já chegando no nosso século quase contemporâneo, a guerra fiscal se intensificou. Por quê? Porque cada vez mais, para a atração de investimentos, os governadores concediam benefícios fiscais para que as empresas fossem lá se instalar. Ora, onde é que está o problema? É um problema, quando fiz esse desenho de competência entre estado de origem e estado de destino, é um problema tributário? Mais ou menos. Mais ou menos. É um problema concorrencial. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos que o Redensk tenha uma fábrica de colchões no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma fábrica de colchões no estado do Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro dá a ele, na fábrica do Redensk, um incentivo fiscal de pagar 0 na comercialização de colchões. E eu pago pleno. Tá certo? Por quê? Porque eu fui para o Espírito Santo não me deu incentivo, no Rio ele tinha incentivo. Qual a minha chance de sobrevivência nesse mercado? Muito baixo, muito baixo. Ou seja, é um problema tributário? Sim, mas com reflexos concorrenciais. Concorrenciais. Esse é o ponto. Isso disseminou no Brasil afora a tal momento que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a intervir, a discutir o assunto. Qual foi a primeira posição do Supremo Tribunal Federal? Dizer, concedo a liminar, muitas vezes com agilidade, outras vezes sem agilidade, para suspender os efeitos daquela norma estadual que concedia os benefícios. Qual a consequência disto? Que faziam os estados? Os estados simplesmente editavam outra norma com benefícios semelhantes e abandonavam os benefícios daquela norma que estava sob ataque do Supremo Tribunal Federal em termos de constitucionalidade. O que fazia, ainda no passado, o Supremo Tribunal Federal? Dizia, revogada a norma, perde o objeto a ADI. E, portanto, ficava por isso mesmo, porque o problema concorrencial tributário prosseguia. Até que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal disse, espera aí, nós estamos sendo engambelados, vamos parar com essa história. Mesmo revogada a norma, ela teve efeitos. Portanto, a revogação não extingue a ADI. Vamos decidir até o final e ver o que vai acontecer. Bom, mudou a posição do Supremo, a insegurança jurídica aumentou fortemente, porque imagine só, uma empresa que goza de incentivo fiscal por 4, 5 anos, que é um tempo normal de tramitação de uma ADI ágil no Supremo. Se o Supremo diz que era inconstitucional aquele benefício, a empresa teria que pagar retroativamente, que tudo aquilo seria devido. Imaginou a insegurança jurídica, senhores? É um negócio de louco. Bom, na esteira, na complemento disso, surge uma proposta de súmula vinculante, proposta de súmula vinculante 69, que disse, vamos normativar o assunto. Aí o mercado, vou dizer, mercado, porque o problema é concorrencial, o mercado ficou com os cabelos em pé, tá certo? Eu não posso mais ficar com cabelos em pé, talvez o Rostânio alguns cabelos em pé, mas ficamos vários com os cabelos em pé. O que aconteceu? A proposta de súmula vinculante nunca entrou efetivamente em vigor, tá certo? E o que acabou acontecendo? Um problema que estava pautado historicamente, como disse, proposta de súmula vinculante 69, e a mudança de postura do Supremo, chegou mais para cá. E nessa trajetória eu vou chegar ao dia, figurativamente falando, de ontem. Qual é a ideia? A ideia a informação é que a Lei Complementar 160 foi editada. E a Lei Complementar 160 vai dizer o quê, pessoal? Vai dizer, vamos extinguir acabar com essa queda fiscal. Então, esta lei é muito interessante porque ela pegou a unanimidade do CONFAS e disse o seguinte, para efeitos desta pacificação
justificação da guerra fiscal, a unanimidade do CONFAS não será revogada. Ela será simplesmente suspensa para um único convênio que deve ser editado num prazo certo, e este único convênio regula o final da guerra fiscal. Este mecanismo funcionou, foi criado, foi editado pelo CONFAS por maioria, tem uma maioria regional, que o tempo não me permite descer a detalhes, e esta maioria criou o convênio 190, que pacificou, zerou a guerra fiscal, tá certo? Mantendo os incentivos fiscais por períodos aí de até 15 anos, alguns, outros com prazo menor ou maior, mas com um padrão 15 anos a partir da lei complementar. Onde é que se chega agora? Lei complementar sendo contestada no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Tem uma ADI, que é a ADI 160 do Amazonas, acho que o número, não recordo o número exato, mas onde contesta toda a constitucionalidade da lei complementar 160, e o Amazonas dizendo que ela é inconstitucional, etc., etc., está em debate no Supremo Tribunal Federal. Bom, já vi que o Zé Roberto Afonso já chegou aqui conosco, eu o cumprimento, então vou abreviar a minha exposição, tá certo? Para dizer o seguinte: ainda existe a possibilidade de guerra fiscal neste momento? Alessandro, na trajetória já estou no dia de ontem, tá bom? Bem próximo. Você está estamos à sua disposição, eu estou aqui sorvendo conhecimentos. Qual é a possibilidade de guerra fiscal que ainda existe, que às vezes as pessoas não estão com os olhos voltados para ela? Está no artigo 3º, parágrafos 7º e 8º da Lei Complementar 160. Quem tiver interesse para nos assistir, aquela coisa, né, Betina? Não tem mais painel, agora tem tela. Todo mundo está conectado, então, desnecessário para a turma que está na sala, mas para vocês, olhem os artigo 3º, parágrafo 7º e 8º da Lei 160, da Lei Complementar 160. Ainda tem uma possibilidade de uma adesão a benefícios fiscais concedidos a terceiros. Parágrafo 7º, dentro do Estado. Parágrafo 8º, em regiões próximas, regiões vizinhas. Bom, feita a trajetória, e para encerrar, qual é a posição atual? Chegamos, Alessandro, não só no dia de hoje, mas olhando para o amanhã. Olhando para o amanhã, nós temos duas PECs, PEC 45, PEC 110, que tem outro painel que vai tratar de reforma tributária, vocês já devem ter ouvido tratar deste assunto, mas que o foco é acabar com a variação de alíquotas do ICMS, ou seja, mudança de parâmetro da tributação do consumo, extinguindo ICMS e outros tributos, e que haja uma alíquota única. Primeiro, acho essa ideia de alíquota única um erro. Acho que devem haver algumas alíquotas, não o samba do crioulo todo que nós temos hoje, onde temos alíquotas completamente variáveis, cada estado cria a sua. Nós precisamos dar uma ordem neste carnaval para colocar algumas faixas de alíquotas, mas não uma alíquota única. E temos que fazer políticas de incentivos regionais, aquelas que eu comentei inicialmente dizendo e que foram abandonadas. Eu gosto da política de isenções tributárias, gosto. Acho que talvez para a tributação do consumo, isenções e reduções sejam um caminho meio pantanoso, mas elas devem ser observadas de alguma maneira. Muito mais adequado é no âmbito do imposto de renda, as isenções, os incentivos, IPI e outros, como o Ronaldo apresentou quando tratou da lei do bem. Quando foi tratado do ISS, foi colocado, e para o futuro, é o pacote do consumo. O ISS está dentro deste pacote PEC 45, PEC 110, de alguma maneira. Então, aqui é necessário um olhar diferenciado para os municípios.
para as suas isenções, tem que ver como fica o desenho para eles. Mas incentivos são importantes desde que bem utilizados, com prazo certo, condicionais. Claro, não pode ser essa história do vou dar um benefício para o cara que me apoia eleitoralmente. Isto está errado, correto? Não pode ser assim. Mas empresas têm que ser incentivadas para deslocamento territorial, para fins de desenvolvimento regional, para fins de estratégia de desenvolvimento nacional. Está aí, Ronaldo, lei do bem para inovação é um dado importante, e para que nós possamos efetivamente ter setores estratégicos, política e econômica, tributário dentro deste conceito maior de econômico, para desenvolvimento do país. Não é apenas arrecadando que se desenvolve um país e nem aumentando carga tributária, como as PECs apresentam. Como estamos falando de desenvolvimento e falei de política econômica, acho que nós temos agora que ouvir quem conhece de política econômica, que é um economista excelente que vai falar conosco na sequência. Portanto, fecho aqui a minha exposição, agradecendo a atenção de todos e, como disse logo no começo, a gente tem que se preocupar muito com estas questões, porque aqui está o futuro do país em termos de desenvolvimento. Agradeço muito, Alessandro, passo a palavra e agradeço a atenção. Muito obrigado, meu caríssimo Fernando, uma aula como sempre, né? Está provado que o cover artístico está muito bem receptivo e definitivamente desenvolvido, né? Os alunos têm toda a razão quando falam de você. E você tocou num ponto fundamental, né? Eu sempre falo isso, até escrevi um pouco, até por ser um representante de um estado derivado de desenvolvimento regional, que é o Espírito Santo, pioneiro, né? Sem dúvida, com o Fundap, na década de 70, você que colocou aí muito bem a Lei Complementar 75, mas, infelizmente, a forma como se tem de interpretação, deixando os estados como culpados, ou talvez o próprio contribuinte que não deveria pagar essa conta, né? Infelizmente, acaba gerando todo o problema destinado à guerra fiscal. Culpa essa, como você muito bem pontuou, que é da União, por omissão de não ter feito uma lei complementar definitiva e devida lá atrás, para definir muito bem os parâmetros e todas as divisões e competências relacionadas a esse tema. Infelizmente, culpa essa da qual o contribuinte não pode pagar a conta, né? Eu sempre defendo isso, sempre digo isso, garantindo aí o ato jurídico perfeito, firmado com o ente federado, o direito adquirido e a segurança jurídica, né, Fernando, de modo geral, né? Meu caríssimo professor José Roberto Afonso, que fala de terras ultramarinas, está em Lisboa, a terra boa de além-mar. Seja muito bem-vindo a esse evento, muito contente em recebê-lo nesse momento desse painel, e Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos para finalizarmos aí com um grande finale, com aspectos econômicos a respeito dos benefícios fiscais outorgados pelos entes federados no país. Seja bem-vindo, professor Zé Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, antes de tudo, cumprimentar a doutora Betina, a gente se encontrando aqui. Zé Roberto, pelo menos para mim está muito baixo. Eu quero sugerir você revisar o áudio. É verdade. Melhorou? Um pouco. Então, deixa eu ver se de ouvidos. Melhor agora? Bem melhor. Agora sim. Bem melhor. Então, com o fone de ouvido. A gente acha que o fone é que melhora, né? Peço desculpas aí. De fato, eu estou conectando aqui não pela minha base, e aí, inclusive por isso também o atraso, mas já estava aqui na sala ouvindo os colegas. Mas cumprimentar a doutora Betina, que a gente se reencontra em nome, e além dela, né, Ronaldo, Alessandro e Fernando, então, que a gente sempre está junto em bancas e em debates. Eu vou fazer, acho que vocês já praticamente esgotaram aí todos esses assuntos.
Eu queria fazer talvez um gancho com a fala aqui final do Fernando, quando ele estava alertando, né, o SCAF para os problemas ou para os cuidados que a gente deve ter com reforma tributária e com outras mudanças tributárias. Eu acho que esse é o ponto principal que queria reforçar, que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de uma grave crise, que não é só de saúde, na verdade. Nós já vimos num movimento de disrupção, de mudanças radicais na economia, na sociedade, nas relações de trabalho, e a pandemia da saúde vem, antecipa e agudiza, quer dizer, leva isso ao extremo. Neste momento, o mais importante de tudo, eu acho que é tomar muito cuidado com as mudanças que se pretende fazer, com o que se debate, sobretudo para não fazer, mesmo que seja algo correto que era no passado, a hora pode estar errada e dar sinais contraditórios para a saída dessa crise. E em torno desses dois temas centrais, que aqui está federação e incentivo fiscal, eu acho que eles estão muito colados, e aí eu queria fazer um pouco essa visão para o futuro que vocês já fizeram, né, para o passado, que é, primeiro, a Federação Brasileira, ela tem peculiaridades muito fortes, ela é bastante descentralizada, não só do lado da receita tributária, da arrecadação própria, né, de estados e municípios, vocês já conversaram muito sobre isso, como também, em particular, que era o que eu queria comentar aqui, do lado do gasto público, chamando a atenção para o gasto social, né, gasto na área social, que é crucial nesses momentos de crise. E aqui nós temos um verdadeiro muro de Berlim. Ao contrário de outros países ou federações, você tem uma divisão clássica no Brasil, e eu diria mais que, clássica não, a divisão radical. Serviços são prestados por estados e municípios e benefícios são pagos pelo governo federal. Serviços, ensino, segurança pública, assistência social e, sobretudo, saúde. Aliás, não tem nada mais descentralizado no Brasil do que a saúde, e ainda mais quando a gente vai falar em assistência médica hospitalar. 95% do gasto público assistência médica hospitalar é realizado por estado e município. Como nós estamos no meio da pandemia de saúde, isso significa que você não pode errar na mão de fragilizar as finanças de estados e municípios, porque você vai fragilizar o seu combate, né, à pandemia. E me preocupa muito, a gente está discutindo nesse momento mudanças no ICMS, quando os estados são muito dependentes do ICMS, e mudanças no ISS, sobretudo quando as grandes cidades, as capitais de grandes cidades do país, que, aliás, é onde está o combate, né, por onde passa a crise, né, da Covid hospitalar, os municípios dependem do ISS. ISS esse que já está sendo afetado por uma recessão de serviços. Agora, você imagina você fazer uma mudança hoje e que vai colocar em risco os dois impostos essenciais para o financiamento dessa cidade, quando você diz que não tem muita certeza do resultado que você está propondo, tanto assim que você propõe uma transição em 10 anos. Né? É algo contraditório. Eu preciso fazer eu sou o único país no mundo que está discutindo reforma tributária no meio da pandemia e vou fazer uma mudança para entrar em vigor daqui a 10 anos, porque eu não sei muito, não tenho muita garantia do resultado do que eu estou fazendo. Só tem um detalhe, né? Nós vivemos numa economia moderna, sobretudo pelo empresarial, tudo é antecipado. Por isso que, inclusive, existe mercado de futuro. Quer dizer, pode ser daqui a 10 anos, mas os efeitos que você vai sentir daqui a 10 anos, você calcula, precifica e desconta e vale imediato. E ninguém toma a decisão de investir em cima de modelos econômicos teóricos, em cima de hipóteses. Toma em cima, né, do seu cálculo imediato. O mesmo que vale para as empresas, e que acho que nesse momento, sobretudo as empresas de serviço, as empresas onde você mais depende de fazer a recuperação econômica, podem vir afetadas por uma reforma que aumente a carga tributária, inegavelmente, sobre esses setores. E, de outro lado, como a gente estava falando aqui, os estados e municípios venham a ter suas finanças possam vir a ter suas finanças fragilizadas. Eu acho que uma virtude e uma mudança radical que a gente tem
na postura de governadores e prefeitos, que hoje eles não querem abrir mão de sua competência própria. Na verdade, um pouco dessa discussão que a gente está tendo hoje, um pouco não, a essência da discussão que está hoje já foi posta em 1987, no início da Assembleia Nacional Constituinte, que, aliás, chegou a fundir ICMS, ISS, IPI e os impostos federais. No subrelatório da Comissão Tributária da Assembleia Constituinte. Depois, em seguida, quando se foi para a comissão, subiu para a Comissão Tributária, se abandonou essa fusão de impostos porque os prefeitos das capitais, lá atrás, há 30 anos atrás, diziam assim, olha, eu não vou trocar o ISS por transferência, eu quero trocar por algo que eu tenha na mão e que controle. Esta discussão nós não resolvemos, há 30 anos não resolvemos e continuamos sem resolver. Quando a gente fala, e aí quero passar aqui para o segundo ponto, e para não me estender, sobre o que eu controlo também não é só pelo lado de arrecadar e pelo lado de conceder incentivo fiscal, que é o que está se colocando aqui. E o Brasil, também nessa matéria, 8 ou 80. Aí você diz assim, não, hoje você consegue incentivo demais, não tem organização nenhuma. Então, ao invés de você racionalizar o processo, o que você faz? Não, acabou, não tem renúncia. Quer dizer, vocês imaginam que se eu tivesse hoje em vigor muitas das propostas que estão aí, não tendo vacina, por exemplo, para comprar na rede pública, se eu fosse comprar na rede privada, iria comprar pagando 30% a vacina. Quer dizer, o gasto hospitalar também na rede privada é 30%. Isso, obviamente, não existe, aliás, nem nos Estados Unidos, que é um país que regra geral, é mais liberal, tem menores cargas e menor carga tributária, por isso não precisa dar incentivo fiscal, até ele também está dando incentivo. Incentivo não é um pecado capital, ele tem que ser usado de uma forma bem dosada, você trate ele como se fosse um gasto público, ou seja, quando você vai criar, avalia, busca compensações e, acima de tudo, avalia periodicamente. Bom, foi criado com que objetivo, quais foram os resultados. E isso é você usar incentivo com inteligência. Agora, você proibir qualquer incentivo, na verdade, na minha opinião pessoal, é uma renúncia ao seu poder tributário, uma renúncia à sua inteligência, como se fosse uma competição. Eu não consigo gerir adequadamente minha vida, sou irresponsável, então eu tenho que estar proibido de fazer aquilo. Eu acho até mesmo na questão mais famosa da guerra fiscal do ICMS, como o SCAF já colocou, quer dizer, esse assunto vem sendo muito, na minha opinião, muito melhor trabalhado que o Estado e o município estão buscando encontrar coerência e, acima de tudo, como todos aqui já colocaram, os Estados acabam obrigados a fazer aquilo que a União não faz. Não tem uma política de desenvolvimento, como você não coordena a federação, cabe a eles fazerem. E sobre esse último ponto, eu queria só alertar para um detalhe, que eu estou muito preocupado com um assunto que está na ordem do dia aí, que há uma confusão entre as contas de renúncia tributária e o que efetivamente pode se arrecadar caso aqueles benefícios venham a ser reduzidos ou mesmo extintos. A renúncia tributária não significa, a maneira como ela é calculada no Brasil, não significa o que se deixa de arrecadar. Esses dias mesmo eu estava ouvindo o próprio pessoal da Receita Federal responsável por essa matéria. Diz assim, não, isso aqui é um exercício teórico. Faço uma suposição do que é uma regra normal e faço a suposição de que, dado incentivo, que, aliás, é um conceito bastante abrangente e subjetivo, qual era a diferença entre aquele mundo ideal, cor-de-rosa, e o que efetivamente se arrecada. Não significa, o número que está ali não significa que aquilo vai se arrecadar, sobretudo, até por uma razão muito simples. É óbvio que, se você acaba com um benefício, o contribuinte
vai reagir àquela situação e possivelmente mudando ou até mesmo parando num caso extremo, de exercer, de realizar aquela operação. Há um fetiche, ou melhor, talvez dizendo, há uma panaceia hoje no Brasil, que o pessoal acredita que o que está ali, o exercício teórico, possa vir a corresponder e efetiva a arrecadação. E exercício teórico esse, que, na minha opinião pessoal, tem vários problemas, né? Por exemplo, o caso mais emblemático aí é do Simples. A comparação para se chegar quanto é que é a renúncia do Simples é feita contra o lucro presumido e não feita contra o lucro real. O regime normal de tributação é o lucro real e não o presumido. Aliás, o Simples é um presumido, é uma presunção. A base do Simples é igual à base do lucro presumido. O lucro presumido não é renúncia, mas o Simples é renúncia. E compara um contra o outro e não contra o lucro real. Aliás, isso é feito, mas não está publicado. Se vocês podem procurar toda a metodologia da Receita Federal, isso não está dito. Você só sabe quando você começa a perguntar lá e fala, mas esse número aqui não faz muito sentido, né? E a coisa mais incrível é que quando eu olho uma proxy do que se paga de imposto, que é pegar tudo que se arrecada e compara com o faturamento, que chamaria de alíquota média aí na economia, a alíquota média do Simples é maior do que a do presumido. Não sei se vocês sabem. A Receita Federal, aliás, publicou isso, mas deixou bem escondidinho lá no relatório. E a alíquota do presumido e do Simples são maiores do que a alíquota do lucro real. Sobretudo porque, e aí volto aqui para encerrar, num momento como esse de crise, as empresas, e nós já estamos em crise no Brasil desde 2012, não tem lucro. E quem não tem lucro não paga imposto de renda, não paga contribuição sobre o lucro líquido. Mas se você está no lucro presumido ou no Simples, mesmo que você tenha prejuízo, você recolhe imposto sobre... como você paga em cima do faturamento, eu não sei se vocês estão me ouvindo, está dando aqui um recado de internet instável, você recolhe sobre o faturamento independente de lucro ou não. Aliás, vale, no caso do Simples, contribui para a previdência sobre o faturamento, mesmo quando não tem empregado. Você tem uma folha salarial e você recolhe para a previdência uma alíquota sobre o faturamento. Nem Simples não tem e estão contribuindo para a previdência social. A coisa que a gente precisa estudar, e eu acho, e aí só aqui com calma e reforçando o que você falou, o que a gente não pode nesse momento é renunciar à razão e ao bom senso. Precisamos tomar muito cuidado com o que se discute, e ainda mais no meio de uma pandemia, na qual eu preciso, mais do que nunca, de estados e municípios, porque esta é uma pandemia da saúde, começou a saúde, e esta pandemia, que, aliás, não se acaba por decreto, nem se acaba por discurso ou por boa vontade, só se vai acabar quando a saúde pública, que, aliás, a saúde privada não dá conta de vírus também, a saúde pública conseguir controlar esta pandemia e, acima de tudo, tomar medidas para que este erro não se repita, né? Porque isso aqui é Covid-19, depois vai ter a Covid-20, 21, 22, quer dizer, nós precisamos, né, combater e prevenir, né? Falhou a prevenção. Isso, no caso brasileiro, exige estados e municípios fortes para a saúde. E, de outro lado, a recuperação econômica exige, inclusive, sobretudo, fomento a investimento, né? Não você dá, no meio de sinais extremados para o empresário que quer investir, que quer produzir, que já não bastasse a incerteza que ele tem provocada pelo vírus, pode vir a ter agora uma incerteza jurídica, né, maior. Aliás, a incerteza essa, e aqui para concluir, que vai crescer mais ainda, ou aumentar mais ainda o texto constitucional, o capítulo tributário na Constituição. Nenhuma Constituição do mundo tem tanta matéria tributária, e se eu aumento mais isso, na minha opinião pessoal, o contrário, paradoxalmente, aumenta a incerteza, aumenta o risco jurídico. Tudo vai ser questionado, né, no Supremo, mais até do que já é questionado hoje. Então, não podemos piorar
a insegurança jurídica. Então, acho que este é um momento de muito equilíbrio, muita conversa, e para concluir mesmo, acima de tudo, eu acho que assim, qualquer mudança que eu for fazer, qualquer reforma, qualquer decisão de governo, eu sempre tenho que perguntar, isto me ajuda a combater a pandemia? Isto me ajuda a sair da pandemia? Se não ajuda, deixa de lado. Vamos concentrar no que resolve a pandemia e no que ajuda a reconstrução da economia e da sociedade. Acabei falando mais do que devia, mas concluo aqui no tempo exato. Muito obrigado, peço desculpas por não estar desde o início. Professor Zé Roberto, nós é que agradecemos aí a sua fala, as importantes considerações. Na verdade, muito mais do que terminar no tempo exato, as suas pontuações foram precisas na esfera econômica. Eu gostei dessa comparação na SCAF, do simples com o lucro presumido. Excelente esse bate-bola sobre os regimes tributários, né? Bem, nós já estamos além do tempo, mas eu quero abrir 1 minuto para cada um, para as considerações finais, para que a gente possa encerrar esse brilhante painel. Professora Bettina, começando pela sempre gentileza e ilustre presença feminina da querida amiga, vamos finalizar. Eu, então, agradeço pela oportunidade. Realmente foi uma mesa muito densa em termos de informações, de conteúdo. A gente sempre aprende muito. Estou muito satisfeita de ter sido brindada com essa oportunidade, esse convite, e desejo sucesso para a organização do evento até o final, que o evento já está aí na sua metade, né? E, nesse sentido, desejo que permaneça com o mesmo sucesso que veio até aqui. Muito obrigada. Bem, meu caríssimo Ronaldo Redensky. Muito obrigado, mais uma vez, por permitirem participar aqui dessa ilustre mesa. Queria só fazer uma observação. É inevitável que o tema reforma tributária permeie praticamente todos os painéis tão importantes aqui desse congresso. Ouvindo o professor Zé Roberto Afonso, me chamou a atenção. Eu escuto falar em reforma tributária desde que eu fiz o meu projeto de final de curso na UERJ, em 1997. O meu projeto de final de curso foi sobre a reforma tributária, que já naquela época se discutia e desenhava. Então, em 2020, continuamos discutindo e ela não foi implementada. Eu imaginava que pudesse ser implementada esse ano, né, por conta de todo o trabalho, toda a agenda política, mas algo realmente atravessou o nosso caminho e me chamou a atenção, então, a fala do professor Zé Roberto Afonso de que, cuidado, a gente não sabe o que vem para frente em 2021 ainda, e talvez, apesar de tanto tempo discutindo reforma tributária, é importante ser cuidadoso, cuidadoso, preciso, porém também não imóvel. Tentar atuar de forma cirúrgica para, pelo menos, resolver pontos cruciais, especialmente do que vem em 2021. Muito obrigado por permitirem que eu participasse desse painel e agradeço ao BDF pelo convite novamente. Obrigado, Ronaldo. Meu querido Fernando Facuri Scaff, suas considerações finais. Bastante breve. Renovar agradecimento da BDF, Brigagão e Dani. Reforçar a grande prazer de estarmos juntos, todos, tá certo? E todos bem, saudáveis, com saúde, como se dizia antigamente, todo mundo sacudido e forte. Isso é muito bom. E, última coisa, um alerta, já que estamos num evento tributário. Não se cobra tributo de morto e de falido. Portanto, tem que ter atenção básica, prévia, com saúde, tá certo? E aqui 2 tipos de saúde: a saúde sanitária das pessoas, nós, e a saúde econômica das empresas, tá certo? Sem empresas não tem emprego. Então, isso tudo está casado: saúde, vida, empresa, empregos. Se nós não tivermos esse foco, ficarmos discutindo aumento de carga tributária ou modificações gerais
vai ser um erro. Então, mensagem final: não se cobra tributo de morto e de falido. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando Facô Scaff, meu caríssimo Zé Roberto, mais uma vez, seu minuto final. Saudações. Acho que reforçar o que Scaff também colocou, e na linha dele, posto que seja o ótimo né, o ideal, a qual só vai ter direito a explorar os poucos felizardos que conseguiram sobreviver a essa crise. Que, com calma, com discernimento, com diálogo, e, sobretudo, com muita competência técnica, olhar para o futuro. Nós podemos continuar fazendo reforma tributária olhando no retrovisor, né? O mundo está mudando. Nós estamos agora aqui fazendo, né, este congresso, por exemplo, que sempre foi presencial. Isso aqui não vai ser só hoje, né, por conta da pandemia. É um novo normal que está se criando. Nós vamos ter que construir um sistema tributário, econômico, social, para esse novo normal. E debates como esse são muito importantes. Queria parabenizar e agradecer à BDF, e, em particular, esqueci de registrar aqui, muito bonita a homenagem, eu não deu tempo de falar antes, muito bonita a homenagem do Dr. Gilberto de Ulloa Campos, que eu tive prazer, uma grande honra de conhecer e ter lições com ele. E fico imaginando assim, quanta falta faz, né, o Dr. Ulloa Campos, o Dr. Alcide Jorge Costa, né, em debates como, né, esses que nós temos. Pelo menos vamos honrar a memória deles. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, José Roberto. As minhas considerações finais são de agradecimento. Eu tenho 2 recados da organização. O primeiro é que Arthur Bernardo Gatassi Calume foi sorteado neste painel. Meus parabéns, meus cumprimentos. Eu não conheço, fico sensibilizado. E também não sei o que ganhou, também fico sensibilizado. Mas, de certa forma, eu lhe cumprimento pelo sorteio que eu estou devidamente informando, né? Facuri, faltou para terminar o nosso charuto, né? Que é sempre um clássico nesses encontros de ano, né? Uma pena, né? Eu fico triste. Há quantos anos já nos juntamos no final de ano, né? Seja aqui na BDF, seja na BRADT, né? Naquelas nossas reuniões finais, isso a tela não permite, infelizmente. Mas, quanto a isso, não existe nenhum tipo de substituição, né? Esse presencial é insubstituível. Vocês são insubstituíveis. Em nome do Gustavo Brigagão, que me chamou aqui agora, pediu para mandar um abraço fraterno a cada um de vocês, a Betina, ao Redensky, ao professor José Roberto, a você também, Scaff. E eu encerro o painel em nome da Associação Brasileira de Direito Financeiro, agradecendo a presença de todos e desejando e augurando esse Congelou, Alessandro, você congelou no último minuto fazendo uma imagem de papa, assim, benzendo todo mundo. Então, você congelou no último minuto fazendo imagem de papa, assim, tipo benzendo todo mundo. Tá certo? Então, já me sinto agradecido e bem-vindo. Pode concluir. Forte abraço, Fernando. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Um pequeno contratempo aqui de comunicação. Tá tudo certo. Forte abraço. Mas saúde, pessoal. A benzida foi fantástica, né? Foi figurativa e excelente. Muito bom. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.